Olá pessoal, tudo bem com vocês? Me chamo Pedro Vitor, sou professor de matemática da sua turma aí do 6º ano, a galerinha aí dos anos finais, tá? Pessoal que veio aí do 5º ano e agora está conosco no 6º ano. Sejam muito bem-vindos a mais uma aula de matemática, onde iremos continuar vivenciando aquela nossa ideia de fração e sempre elevando um pouco mais o nível, né, das nossas aulas e também acrescentando novos conhecimentos, certo? A gente está vindo aí, tá, de uma sequência de aulas onde a gente está tratando principalmente aí a ideia de fração, desde a sua definição, tá? Chegando aí à ideia da comparação, a ideia das frações equivalentes. Então, estamos sempre aí evoluindo em relação a essa temática, uma temática que vocês já viram aí no 4º ano e no 5º ano também, mas vocês viram somente a ideia aí da definição, a ideia da parte em relação ao todo, certo? Como você sabe, o nosso sistema de aula é o sistema de aula digital, onde você pode participar aqui com a gente através da TV, do celular ou do computador, certo? Através do celular, você tem a opção aí de participar ao vivo com a gente, interagindo com a gente em cada momento da aula, tá bom? Então, sempre esteja atento a essas relações aí e essas questões quando se envolve o nosso aplicativo, tá bom? Então, vocês aí que acabaram de chegar, eu sei que estiveram aí no 5º ano, também com acesso ao aplicativo, então, em relação ao aplicativo, vocês já estão muito habituados, tá? Mas falta bastante aí a participação ainda de vocês. A gente está no início do ano letivo, mas sempre tenha em mente aí que essas aulas não são videoaulas, tá? São aulas digitais. Então você pode participar ao vivo aqui com a gente, mandando a sua dúvida, certo? O seu nome, a escola presencial que você faz parte, certo? Então, Billy colocou aí já os 2 QR Codes, tá? Dos nossos aplicativos. Então, se você ainda não baixou o nosso aplicativo, pega o teu celular, tá? Coloca, abre tua câmera aí e coloca, certo? E no QR Code do teu sistema operacional, seja ele Android ou iOS. E aí você vai ser direcionado à sua loja de aplicativo. Lá você faz o download do nosso aplicativo e vai pedir lá o seu login e a senha. O login é a sua matrícula, que você já tem aí, certo? E a senha são os 8 dígitos do dia do seu nascimento. Então você vai ter aí 2 dígitos para o dia, 2 dígitos para o mês e 4 dígitos para o ano. E aí vai ter um cliquezinho lá, você vai clicar lá no 6º ano e vai acompanhar a nossa aula ao vivo, podendo participar do chat, certo? Se você está assistindo essa aula através da TV, então corre logo, faz o download do aplicativo, porque a gente conta muito com a participação de todos vocês, certo? Então não deixa de fazer o download aí, tá bom? Outro ponto bastante importante, que a gente sempre está avisando aqui, é em relação ao nosso canal no YouTube, tá? Lá você tem umas playlists, certo? Separadas por turmas, bem organizados, para você não se perder. Então, organizamos bastante essa plataforma para que você tenha acesso às nossas aulas, não só de matemática, mas as aulas também de todas as outras disciplinas, certo? Então, com isso, você vai poder assistir a nossa aula no momento que você quiser, certo? Na hora que você quiser, vai poder pausar, tá? Assistir com calma, fazer suas anotações, tá? E tirar suas dúvidas também, mandando o seu comentário lá no nosso vídeo, tá bom? Então, lá tem playlist de todas as turmas, como eu falei para vocês. Então, se você está vendo aqui um determinado assunto relacionado ao 6º ano, mas você esqueceu, precisa lembrar de algum conteúdo que você viu no 5º ou no 4º ano, tem uma playlist lá dessas turmas, você volta um pouquinho, pesquisa o assunto que você quer e assiste essas aulas também. Então serve bastante aí como uma revisão para a gente, tá bom? Hoje quem está comigo aqui participando da interação conosco é a professora Nádia. Professora, muito obrigado pela sua disponibilidade aí de tempo de estar aqui com a gente, certo? Os professores têm os seus afazeres, né? Preparar suas aulas, se organizar, mas a professora está aqui conosco
para nos ajudar. Vou passar a palavrinha para ela dar um bom dia para vocês e fazer suas considerações. Bom dia, pessoal. Como o professor falou, estejam atentos aí, baixem o aplicativo, tá? Entrem lá no chat, interajam, tá certo? E com certeza é importante que você guarde bem que essas aulas estão lá no YouTube, à sua disposição, tá? Se você não pode acompanhar pela TV, depois vai lá, dá uma chegada, abre a aula, né? E assiste lá para ver se você consegue, com esse conhecimento que a gente está colocando, ampliar os seus conhecimentos. É isso muito importante. Tá bom? Bom dia. Muito obrigado, professora. Então, vamos dar início à nossa aula. Note que a gente sempre relembra aí o que a gente viu em aulas anteriores, certo? Relacionado ao que estamos vivenciando, tá? Então, essa semana nós vamos fazer aí o fechamento dessa ideia inicial de fração. Não que a gente não vá mais tratar de fração nesse ano, com certeza, tá bom? Mas a gente segue aí uma sequência lógica, uma sequência didática. Então, essa semana a gente faz o encerramento dessa parte inicial aí do estudo de frações, tá bom? Vamos passar por outros conteúdos, depois a gente sempre vai ficar fazendo essa retomada, certo? Então, sempre no início das nossas aulas, a gente relembra aí o que a gente viu nas aulas anteriores, certo? Então, é bastante importante para que essa revisão ela fique bem fixada aí na sua mente, tá bom? Então, já pega aí o teu caderno, tá? Já pega teu lápis aí, tua caneta. Lembre-se, estamos aqui numa aula, tá? Então, se levanta da cama, se você está na cama aí, senta numa cadeirinha, apoia teu caderno numa mesa e vamos começar a nossa aula de hoje, certo? Então, nas nossas aulas anteriores, a gente viu aí a ideia de fração, certo? Definimos essa ideia de fração, tá? Vimos aí como é que a gente faz para transformar essa fração em um número decimal, tá? Vimos também como é que a gente faz para transformar essa fração, tá? Que é uma fração ordinária, em uma fração decimal, certo? Para a gente fazer também essas transformações de um número fracionário para um número decimal, tá? Vimos aí a importância dessa relação entre um número fracionário e um número decimal. Um número decimal é um número que a gente vê bastante no nosso dia a dia, certo? Em relação à capacidade, em relação ao comprimento de um terreno, por exemplo, em relação a dinheiro, em relação à sua própria nota na escola, a gente vê muito números decimais em vez de fração, certo? Então, essa questão aí da transformação ela é bastante importante. Depois a gente viu a ideia de frações equivalentes. Como é que a gente encontra aí essa relação de uma fração com outras frações que apresentam aí o mesmo valor. Então, pode notar que na aula passada eu trouxe esse exercício aqui para a gente resolver, certo? Pedi para você colocar aí 3 retângulos iguais, tá? No primeiro, eu pedi para representar a fração 1/3 e nos outros dois, através da imagem e através da própria fração, escrever aí uma fração equivalente, tá bom? Então, pode notar aí que no primeiro retângulo, eu dividi o retângulo em 3 partes iguais e pintei apenas um pedacinho aí de vermelho. Então, eu tenho uma parte pintada em um total de 3, certo? Já no segundo retângulo, eu peguei a mesma imagem que está no primeiro retângulo, do mesmo jeito, a fração aí 1/3, e fiz um traço na horizontal. Pode notar que a única diferença do retângulo 2 para o retângulo 1 é esse traço que está aí na horizontal. Então, quando eu faço esse traço na horizontal, eu divido esse retângulo grande aí em 6 retângulos menores. E desses 6 retângulos menores, eu pintei 2. Pode notar que é a mesma quantidade aí, é a mesma região que está representada no retângulo 1, certo? Então, eu tenho aí 2 partes pintadas em um total de 6. Já no terceiro retângulo, eu fiz mais 3 traços na vertical, dividindo aí esse retângulo grande em 12 retângulos menores, que desses 12 retângulos menores, a gente pintou 4. Então, eu tenho 4 num total de 12.
E aí a gente viu que as frações 1/3, 2/6 e 4/12, eles são frações equivalentes. São frações que representam aí o mesmo valor. Pode notar que a mesma região aí que está sendo pintada de vermelho, ela é a mesma em relação ao quadrado inteiro. Então eu posso passar o dia todinho aí, dividindo esse quadrado, esse retângulo grandão aí, em vários retângulos menores, com essa mesma área que está pintada aí, eu vou encontrar sempre frações equivalentes, certo? Como eu coloquei aí as 3 frações, 1/3, 2/6 e 4/12 são frações equivalentes, tá? Aí eu perguntei depois o seguinte, escreva 5 frações equivalentes a essa fração aí, 2/3, certo? Então, como é que eu faço para encontrar frações equivalentes, agora sem precisar de desenho, sem precisar de nada, certo? Então, eu tenho aí a fração 2/3 e quero encontrar 5 frações equivalentes a ela, certo? Então, eu falei para você que você pode escolher aí um número natural qualquer e multiplicar por essa fração, tá? E ao multiplicar essa fração por esse número natural, não se esqueça de multiplicar tanto o numerador, que é o número que está em cima, quanto o denominador, que é o número que está ali embaixo, certo? Então, eu peguei essa fração aí, ó, e multipliquei por 2. Então, 2 vezes 2 é igual a 4, 3 vezes 2 é igual a 6. Então, 4/6 é uma fração equivalente à fração 2/3. Depois eu multipliquei por 5, tá? E encontrei aí a fração 10/15, tá? Multiplica tanto o 2 quanto o 3 por 5. E aí eu fui escolhendo números, tá? Depois eu multipliquei aí por 3. E aí eu tenho a fração aí 6/9. Pode notar que eu coloquei aqui embaixo, ó, a fração 20/30. Então eu multipliquei tanto o 2 quanto o 3, né, o numerador e o denominador, por 10. E encontrei essa fração aí, que também é uma fração equivalente. Depois, escolhi o número 7 para multiplicar essa fração. Então, eu encontrei aí 5 frações equivalentes à fração 2/3. Pedro, para eu encontrar frações equivalentes, eu preciso multiplicar a fração por um número. Sim, mas só multiplicar? Não. Se você conseguir aí dividir, tá, a fração por o mesmo valor, tanto no numerador quanto no denominador, você também encontra uma fração equivalente. Pode notar que essa fração aí, 2/3, não dá para a gente dividir por algum número, tá? Se eu divido por 2, eu consigo dividir somente o numerador, o denominador não consigo. Se eu divido por 3, eu consigo dividir somente o denominador, não consigo dividir o numerador, certo? Então, sempre procure aí, na questão da divisão, um número que dê para dividir tanto o numerador quanto o denominador, certo? Não se esqueça. O próximo passo aí que a gente viu, deixa a tela grandona aí, Billy, por favor, foi para transformar uma fração ordinária em uma fração decimal. E aí eu disse para vocês qual é a diferença entre essa fração ordinária e a fração decimal, certo? Então, a fração ordinária são todas as frações em que no denominador não tenha um múltiplo de 10, certo? E quais são os múltiplos de 10, Pedro? É a tabuada de 10, tá? Então, 10 vezes 1, que dá 10, 10 vezes 2, que é 100, 10 vezes 3, que é 1000. Então, eu tenho aí que o 10, o 100, o 1000 são todas frações, certo? Se tivesse denominador, são todas frações decimais. E se não tiver esse denominador, se o denominador não for um múltiplo de 10, tá? Aí a gente diz que essa fração, ela é uma fração ordinária. Então, para transformar essa fração aí, ordinária, em uma fração decimal, a gente vai fazer a ideia da fração equivalente, certo? Lembrando que o denominador tem que ser um múltiplo de 10, tá? Então, observa aí, ó. Eu quero encontrar uma fração decimal, tá? Equivalente à fração 5/2. Então, o que é que eu vou pensar? Ó, tem que ser um múltiplo de 10. 10, 100, 1000, tá? Como o 2 está mais pertinho aí do 10, eu escrevi uma fração, tá? Em que o denominador é 10. Aí tu vai ter que pensar, certo? Eu multiplico o 2
por quanto para dar igual a 10? Certo? Então, eu multiplico ela por 5. 2 vezes 5 é igual a 10. E lembra lá da ideia de fração equivalente? Para multiplicar o denominador, tem que multiplicar o numerador também. Então, multiplicando o 5 por 5, isso dá igual a 25. Então, eu tenho aí que 25 décimos é uma fração equivalente à fração 5 meios. E eu transformei de uma fração ordinária para uma fração decimal, certo? Lembre-se que o intuito é a gente transformar aí a fração em um número decimal, tá? Então, quando a gente transforma a fração ordinária em uma fração decimal, a gente consegue melhor representar aí esse número decimal, certo? Sem fazer aquelas divisões, como eu falei para você. Quer representar uma fração em um número decimal, tu pode dividir o valor. Lembra que fração nada mais é do que uma divisão, certo? Então, existem algumas divisões que a gente consegue fazer de forma rápida, tranquila, como, por exemplo, 5 dividido por 2. Se eu pego 5 e divido ele, pego a metade desse valor, então a gente vai ter aí como resultado 2,5. Mas existem algumas frações que a gente pode precisar pensar um pouco mais ou apenas dividir esse valor, tá? Então é melhor a gente transformar aí para uma fração decimal e depois transformar num número decimal. Mas também existem algumas frações ordinárias que para transformar em uma fração decimal fique ruim. Então é melhor a gente dividir. Então não tem uma melhor opção. Sempre vai depender aí da fração que a gente tiver para transformar em um número decimal. Pedro, eu preciso pensar nesse número, como você falou, ó, pensa no número que multiplicado por 2 dá igual a 10. Aí a gente encontrou o número 5. Não precisa você pensar, tá? Basta você efetuar a divisão, tá? Se você dividir o 10 pelo 2, você vai encontrar o número que foi multiplicado. Então, 10 dividido por 2 é igual a 5. E aí, você encontra aí o valor, beleza? Agora, a gente vai transformar esse 25 décimos em um número decimal. Então, o primeiro passo aí é você escrever o número que está no numerador, que é o 25, tá? Observe que se eu for escrever esse número 25 na forma de um número decimal, a vírgula está depois do 5 aqui, ó, 25,0, por exemplo. Então, a gente vai observar o seguinte: quantos zeros aparece aí no denominador? Então, eu tenho o número 10. O 10, ele tem um único zero. Então, eu vou andar uma casa para a esquerda. Ou você pode pensar assim, ó, onde é que eu coloco a vírgula de modo que depois dessa vírgula fique apenas um número, que é a quantidade de zeros. Então, se for 100, 2 números e assim por diante, certo? Então, eu tenho aí, ó, que eu vou colocar a vírgula entre o 2 e o 5. Eu tenho aí que 5 meios é 2,5, tá? Que é equivalente à fração 25 décimos, tá bom? Que transformando aí dá igual a 2,5, certo? Então, não se esqueça disso aí, tá bom? Observe essa fração aí, ó, 63/50. Eu quero escrever o número decimal aí dessa fração. Então, pode notar que agora já ficou mais complicado, né? A gente precisar, imagina dividir aí de cabecinha 63 por 50. Já ficou mais complicado. Quando era 5 meios, estava de boa, né? Então, vamos procurar aí um número, tá? Múltiplo de 10, que a gente possa obter aí, então, se fosse um 10, a gente precisaria dividir o 50, né? Então, é melhor a gente procurar o próximo número, que é múltiplo de 10, que no caso é 100. Então, eu vou escrever aí uma fração equivalente à fração 63/50, de modo que o denominador seja igual a 100, que é um múltiplo de 10. Então, se eu dividir 100 por 50, eu acho um número que foi multiplicado por 50, que deu igual a 100, que no caso aqui é o 2. Então, se eu multiplico por 2 embaixo, eu multiplico por 2 em cima também. Então, 63 vezes 2 dá igual a 126. Então, a fração 63/50 é equivalente à fração 126 centésimos. E para transformar esse número aí em um número decimal,
a gente escreve o numerador, certo? 126, olha a vírgula onde é que está, e lembra, né? Eu tenho agora aqui 2 zeros no denominador. Então, eu preciso colocar a vírgula num lugar, de modo que depois dessa vírgula fiquem 2 números. Então, eu tenho aí, ó, que a vírgula vai ficar entre o 1 e o 2. Então, eu tenho agora aí, ó, que 63 50avos, né, ou 63 dividido por 50, dá igual a 1,26. E a gente resolver isso aí sem precisar estar dividindo os valores, tá bom? Observe esse exemplo aí, vamos responder agora algumas situações referente a essa ideia de fração equivalente, tá bom? Antes disso, vou passar a palavrinha aqui para a professora Nádia, para saber se ela tem alguma colocação, algum comentário a fazer em relação ao que vimos até agora sobre o estudo de fração. Oi, pessoal. Olha só, sempre que você vê um número, você enxerga um número, esse número está sempre acompanhado por uma vírgula, tá? A vírgula está atrás desse último número, sempre, tá? Então, você vai andar com essa vírgula de acordo com a quantidade de zeros que você tem, né? Então, se o seu denominador é 1000, você vai andar 3 casas. Se o seu denominador é 100, 2 casas, né? E se o seu denominador é 10, uma casa. Então, não esqueçam que as frações com decimais, né, 10, 100, 1000, você vai sempre dividir colocando a vírgula, andando com ela, quantos zeros você tem. É simples isso, tá? É só guardar essa informação. Show de bola. Observa aí, gente, esse exemplo que eu trouxe aqui para vocês, tá bom? Billy, deixa a tela bem grandona aí, por favor. Diz assim, ó. Dona Conceição, a avó de Olavo e Leandro, foi fazer um bolo de brigadeiro e um bolo de cenoura. Os dois com cobertura de chocolate. Ela teve dúvidas em relação à quantidade de chocolate que ela iria utilizar nas receitas e verificou que precisava de 500 gramas de chocolate em barra para a cobertura dos bolos. Ela chamou seus netos para ajudá-la, certo? Aí ela falou mesmo assim, ó, meninos, eu preciso colocar 500 gramas dessa barra de chocolate de 1 quilo. Vocês podem me ajudar? Aí Leandro disse o seguinte, não, vovó, a senhora tem que colocar 2/4 da barra, certo? Lembra, eu tenho uma barra de 1 quilo e ela quer colocar 500 gramas, certo? Olavo disse o seguinte, vovó, é só a senhora colocar 1/2 da barra. E aí, quem foi que falou a resposta de forma correta? Leandro disse 2/4 de uma barra e Olavo disse 1/2 de uma barra. A gente, antes de vir para essa parte, a gente pode relembrar aí essa ideia da unidade de medida, certo? De massa, que aqui no caso é o grama, certo? Então eu tenho, ela relacionou aí 500 gramas com 1 quilo, tá? Então lembre que 1 quilo corresponde a 1000 gramas, certo? Então se ela quer colocar 500 gramas em relação a 1000 quilos, pode notar que 500 gramas é a metade de 1000, certo? Então, se 500 gramas é a metade de 1000, opa, Olavo já está correto, né? Porque ele disse que era só colocar o quê? 1/2, ou seja, a metade de uma barra. Será que Leandro respondeu a sua avó de forma correta ou de forma errada? Tá? Observe que eu tenho aí duas frações. Eu tenho 2/4 e eu tenho 1/2. Será que essas frações aí, elas são frações equivalentes? Tá? Observe que se eu dividir o 2, tá, da respostinha lá de Leandro, 2 dividido por 2 dá igual a 1, certo? De Olavo. E se eu pego o 4 e divido por 2, eu encontro o 2 aqui também de Olavo. Então, pode notar que eu dividi o numerador e o denominador pelo mesmo valor. Então, se eu divido pelo mesmo valor, eu encontro aí uma fração equivalente. Então, a gente pode concluir que Leandro e Olavo, certo? Eles responderam ao questionamento aí da sua vovó de forma correta, tranquilo? Então,
essas duas frações aí, elas são frações equivalentes. Outra forma de a gente provar que essas frações são equivalentes seria multiplicando aqui a fração de Olavo, certo? Se eu multiplico por 2 aqui, o numerador e o denominador, eu encontro lá como fração 2/4. Mas eu quis dividir para provar para você que não é só multiplicando que a gente encontra as frações equivalentes, tá? Dividindo também. Pode notar que na fração de Leandro, tanto o numerador quanto o denominador são números pares, certo? Então dá para a gente aí fazer a divisão por 2, certo? Observe essa outra situação que diz o seguinte, estou falando só de bolo agora aqui hoje, né? Só de comida. Dona Conceição colocou os bolos em forma retangulares, de mesmo tamanho e cortou conforme mostram as figuras. Então tá aqui, ó, o bolo de cenoura e o bolo de chocolate. Pode notar que esses retângulos aí, eles representam a mesma área, tá? Eles são retângulos do mesmo tamanho. Mas o bolo de cenoura, Dona Conceição dividiu em 8 partes iguais e o bolo de chocolate, Dona Conceição dividiu aí em 4 partes iguais, certo? Olavo comeu 4 pedaços do bolo de cenoura. Qual fração representa a quantidade de bolo de cenoura que ele comeu em relação ao bolo inteiro? Então, ele comeu 4 pedaços, num total de 8 pedaços. Então, está aí a fração 4/8, que representa a fração do bolo que Olavo ele comeu, certo? Leandro comeu 2 pedaços do bolo de chocolate. Eu quero saber qual é a fração que representa aí a parte do bolo de chocolate que Leandro comeu. Então, Leandro comeu 2 pedacinhos, num total de 4, certo? Será que eles comeram a mesma quantidade de bolo, certo? Olavo, o de cenoura, e o outro, Leandro, o de chocolate. Ó, observa. Um ficou 4/8 e o outro ficou 2/4. Essas frações aí, elas são frações equivalentes? A gente pode mostrar do mesmo jeito que a gente mostrou no exemplo anterior, tá? Se eu multiplicar aqui, ó, tanto o numerador quanto o denominador por 2, tá? 2 vezes 2 vai dar igual a 4 e 4 vezes 2 é igual a 8. Então, eu posso mostrar com isso aí que essas duas frações aí, elas são frações equivalentes, certo? Vou passar a palavrinha aqui para a professora Nádia para ela se despedir de vocês. E mais uma vez, professora, muito obrigado por sua disponibilidade. Pessoal, eu vou estar aqui sempre à disposição, tá bem? Um bom dia para vocês. Tchau, tchau, pessoal. Fiquem com Deus e até a nossa próxima aula.